Oi, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você uma pergunta que eu mais recebo aqui nos meus stories. O pessoal diz assim: Cíntia, meu filho não tá respondendo em português, eu mudei pro exterior e cada vez mais ele só responde em inglês, né? Ou ele só responde na língua da sociedade, na língua do país que eu moro. O que é que eu faço? Tô desesperada, né? Não tá, minha família não tá entendendo o que ele tá falando. Primeiro, calma, respira. É natural, é normal. À medida que a criança vai crescendo, à medida que ela vai se relacionando com a língua da comunidade, na escola, né? Essa língua dominante, né? A língua da comunidade, ela passa a ser mais forte mesmo, ela passa a ser mais dominante. Isso é um processo natural. Basicamente, para brasileiros que residem no exterior, isso acontece quando a criança ela passa a responder aos pais na língua do país, né? Na língua do país que elas residem. Sei que essa inabilidade em responder em português, né, na língua materna dos pais, gera uma certa frustração nos pais. As pessoas ficam chateadas, ficam preocupadas, né, vão perder relacionamento com a família, não vão estar lá falando com os avós, como é que vai fazer quando for pro Brasil, né, vai perder essa língua de herança, e gera frustração, gera ansiedade, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é se acalmar. Alguns pais se sentem frustrados, se sentem rejeitados, ou acham que estão falhando, ou, né, eu fiz alguma coisa de errado, ou faltou alguma coisa aqui, mas faz parte do processo, tá bom? É a primeira boa notícia que eu vim te dar. Mas como reagir quando isso acontece? Algumas pessoas me disseram, Cíntia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ignorar? Eu tenho que fingir que eu não tô entendendo? Sei, cada criança é um ser individual, né? Não existe uma receita de bolo. Cada um vai responder de alguma maneira. Se você acha que se você ignorar o seu filho, ele vai ficar frustrado? Ele vai se fechar? Ele vai, né, ficar chateado? Ou você acha que ele vai trocar na mesma hora? Eu acho que depende, cada caso é um caso, você pode testar as águas aí na sua casa. Quando a criança é bem pequenininha, eu aconselho a não ignorar a comunicação, né? Se ela falou com você, can I have some water? E aí você, ao invés de falar, não tô entendendo, só vou responder quando você falar em português. Você pode falar, você quer água? Então repete com a mamãe, mamãe, me dá água. Ou então, essa é uma dica boa, eu comecei a fazer isso com as meninas. Hoje em dia, não, hoje a Luísa tá maior, ela tem 3 anos e meio, e quando ela vem falando inglês comigo, eu falo, filha, por que você tá usando a língua do papai com a mamãe? Essa língua é do papai, ela, mãe, posso comer um chocolate? Eu vou tentar filmar ela falando isso, porque é a coisa mais fofinha do mundo. Mas no começo, eu não fechava a porta na cara dela, do tipo, tô entendendo o que você tá falando. Algumas pessoas fazem, tá? Alguns pais fazem, mas foi o que eu te falei. Como é que é, cada personalidade é diferente. Se eu fizer isso com a minha Luísa, não vai dar certo, tá? Outra dica que você pode fazer é refazer a frase. Isso é bom também pra quando eles falam metade metade. Tipo, Mom, can I have some água, por favor? Aí eu falo, você tá querendo água? Você tem que falar assim, mãe, me dá um pouquinho de água, por favor. Ok? Eu refaço a frase dela. Ou quando ela fala alguma coisa usando só inglês, eu falo, você quis dizer tal coisa? Aí ela fala, e aí ela responde e repete em português, que é uma estratégia muito legal. Outra dica importante e super interessante é aumentar a exposição. Você vai começar a descrever tudo o que você estiver fazendo. Seu filho é pequeno, você narra o banho. Olha, filho, que legal, agora a gente vai passar shampoo. Olha que legal, tá fazendo espuma. Nossa, que cheiro gostoso. Que é isso aqui? Olha esse patinho, que cor é o patinho? Leva um livrinho desses de plástico, a gente tem. Narra tudo. Você tá na rua, olha que árvore legal. Nossa, que passarinho bonito. Passarinho amarelo. Começa a dar adjetivo, começa a dar nome a tudo. Imagina que você é comentarista de futebol, né? Você tem que falar sobre tudo. Abre a boca e fala, fala, fala. Eu sei que alguns pais não conseguem falar tanto assim, né? Mas se você perceber que está acontecendo, essa é uma dica muito boa. É começar a falar. Se você acha que você talvez não tenha tempo, porque você trabalha, você pode organizar playgroups, né? Outras crianças que falem a língua local. Você pode olhar no grupo da sua cidade que outros brasileiros moram aí, com filhos, né, brasileiros que falem português e que possam brincar com o seu filho pelo menos uma vez na semana. Isso funciona muito. Quando Luísa encontra com outras crianças que falam português, ela passa um dia tagarelando em português. Sério. Tipo assim, liga no automático dela e ela vai. Fala, 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 fala. Não pode se frustrar. Eu sei que aqui em casa, por exemplo, a língua dominante delas vai ser sempre inglês. Né? A língua que o pai fala. É a língua que a comunidade fala. Então, se você pensar, né, a maior parte da exposição é em inglês. Os avós, a comunidade, o pai, a televisão. Então, o que eu tento fazer? Eu tento dar um input maior com
português, né? Colocar, quando a gente assiste televisão, português. Quando a gente ouve música, português. Conversar com elas em português. É uma coisa muito interessante e eu queria que você pensasse nisso. Pensa numa esponja, né? Alguém me falou assim, a esponja, ela só absorve as coisas quando ela estiver realmente imersa, né? Em água. Se você colocar a esponja ali do lado da pia, ela vai respingar a água. Mas o quanto de água que ela vai absorver? Pensa comigo. Né? Então não é porque eu falo português que ela vai começar do nada a falar fluentemente. Ela tem que estar inserida nesse contexto. Então eu tento trazer tudo ao redor para que ela ouça português. Porque eu sei, e sem frustração nenhuma, tá? Que inglês vai ser a língua dominante dela. Principalmente quando ela começar na escola. Então, muito cuidado com isso, do tipo, fala só português, fala inglês, não, fala espanhol agora fala não sei o quê, traduz não sei o quê. Porque se isso não for um ato prazeroso, seu filho pode bloquear, ele pode se sentir frustrado. Ou se você consertar o tempo inteiro o que ele tá falando também, tem que tomar muito cuidado. Ah, não é assim, ah, não é tal, não é assim que fala, não, tá errado. E a criança vai falar, poxa vida, né, tipo, que droga, eu não consigo acertar, ainda mais quando é adolescente. E aí, se, né, travou, não tô conseguindo conjugar esse verbo aqui em português. Pô, que droga, vou responder só em inglês mesmo, porque, né, porque é a língua que eu tô dominando, é a língua que os meus amigos estão falando, que saco, pá. Então, ao invés de só, tipo, tá errado, você repete da maneira certa. Continua repetindo da maneira certa. Vai ser natural, né? Ele tá falando inglês com você? Manda em português. Manda em português. Manda em português. Você vai ver que uma hora no automático ele vai falar. Eu tenho um vídeo muito legal conversando com a Luísa, que ela tá falando inglês. E eu continuo em português. No meio da conversa ela switch. E aí ela começa a responder em português. E fica em português. Então, minha amiga, é persistência. Então é isso. Eu queria que você soubesse isso. É óbvio que vai depender da idade. Tem criança pequenininha que pode ser que não te responda na lata, né? Porque talvez ela não tenha vocabulário ainda. Tem muitas coisas que minha filha ainda não tem vocabulário em português. Ela não sabe, ela aprendeu em inglês. Isso acontece comigo também. Às vezes eu chego no Brasil e quero falar um negócio, mas eu aprendi aquela palavra, aquela expressão, ou eu tô tão acostumada da maneira que eu falo em inglês que às vezes eu fico, como é que eu falo isso em português? Gente, é normal, né? Acontece comigo e eu tenho certeza que se você mora no exterior, isso também acontece com você. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A palavra-chave de hoje é aumente a exposição da língua minoritária.